a pior Copa do Mundo de cada campeão lá do canal SoccerJM. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreve, vamos As lá. seleções já tiveram a honra de conquistar a Copa do Mundo. Mas se o mais Pô, bem longe pouco, que só chegaram 8, foi caramba. vencer o título, Tinha que teria qual mais. foi sua pior campanha de todas? Então nesse vídeo vamos ver a pior campanha na Copa do Mundo de cada campeão. Indo da pior Copa das seleções que ganharam só uma taça, como Espanha e Inglaterra, até chegar no Brasil. Então vamos começar com uma seleção que fez sua pior campanha justamente quando era a atual campeã, a Espanha. Está desenhado o gol da Espanha! Caramba, que golaço de letra. Depois de ganhar o título em 2010, a Espanha chegou em 2014 como uma das grandes favoritas, com várias estrelas como Iniesta, Xavi e Piqué, uma seleção incrível. Fernando Mas Torres, o primeiro né, então, jogo da Sérgio fase Ramos. de grupos era justamente contra a seleção que Casillas. derrotaram na final anterior, a Holanda. Então todo mundo esperava que seria um jogo equilibrado, e até começou assim, com Xabi Alonso abrindo o placar de pênalti. Depois a Holanda empatou com um golaço do Van Persie. Esse gol aí é 1 a 1. icônico, hein? Mas se parecia que vinha um segundo tempo equilibrado, os holandeses destruíram. Robin, dominou o Robin, limpou, levou para o Golaço. esquerdo. Para trave, levantamento, Casillas, o toque. Gol! Olha lá, aquela arquibancada atrás ali do Casillas. Van Persie ganhou, bateu. Gol! Vamos, Robin, ganhou, Casillas saiu. Robin, pode pintar o gol. Essa esquerda do Robin era abençoada. 5 a 1, Puxou pra uma esquerda, das maiores golaço. humilhações da história da Espanha. Aí como a fase de grupos tem só 3 Gil partidas, Costa. se perdesse mais um jogo, estariam fora. E o próximo adversário era o Chile. Mesmo O com a baita Chile? goleada sofrida, a Espanha ainda era a favorita nesse jogo. Só que aí... Chega bem o Chile, Arangues no meio, Vargas dominou, bateu! Gol! Então vaga, rapaz. Falta, correu, bateu, teve que buscar o Casillas no canto, tá valendo Arangues! Gol! 2-0 Chile. Todo mundo ficou em choque. Contra a considerada a melhor geração espanhola de todos os tempos, o Chile venceu por 2-0. Agora, com 2 derrotas em 2 jogos, os atuais campeões mundiais não conseguiram mais escapar. Estavam eliminados. Para compensar, eles descontaram toda a frustração na Austrália no terceiro jogo, mas não mudou nada. Assim, a Espanha Aí, ó, terminou a Fernando Copa do Mundo de 2014 com sua pior campanha de todos os tempos. Caramba. 2 derrotas e terminando na 23ª colocação. Será que essa vai ficar com a pior campanha do vídeo? Só um spoiler, não. Então agora vamos ir para outro país que também só tem um título mundial. A Inglaterra, que venceu em 66. Mas assim como a Caraca, são 66 que a Inglaterra é... Caraca, ganhou a Copa do Mundo, mano. Tá louco, faz muito tempo. A primeira Copa do Mundo e a única até hoje, né? Tá doido. Espanha, quando era esperado que fossem longe, Rooney. em 2014 eles viveram seu maior pesadelo. Também A Inglaterra 2014, chegou cara. na Copa de 2014 com pressão. Vinham de 2 eliminações dolorosas em 2006 e 2010. Então tava com 6 de vitórias, com um time cheio de estrelas. Gerrard, Rooney, Lampard, mas também muitos jovens. As Sterling. expectativas eram gigantes. Mas na fase de grupos já começaram com azar, caindo no grupo da morte com Uruguai e Itália, além da Costa Rica. Então o primeiro jogo já era complicado, contra a Itália, um time que tinha Pirlo, Balotelli, Marquise e muitos outros. Aí logo no primeiro tempo, a Inglaterra já começou a sofrer. Chegou, olha que beleza. Não, que Bate passe, pro gol que merece. Bateu Não. pro gol. Olha o gol. Olha o gol. Mas a Inglaterra respondeu. A Inglaterra partiu pela esquerda. Rooney tirou o cruzamento. Olha o empate. Mas quando chegou o segundo tempo, Treva. Faz o corte. Perna esquerda. Cruzamento. Balotelli no gol. Olha o gol. Olha o gol. por 2-1, a Inglaterra perdeu o primeiro jogo. Agora a pressão aumentou muito mais. E o próximo adversário era o Uruguai. Uruguai, Era Soares tudo ou e... nada. Mas começou Cavani, do tá pior doido. jeito possível. No primeiro tempo, o Soares abriu o placar. Até que no segundo tempo, o Rooney deu esperança. Os uruguaios botou mais na frente. O Johnson botou velocidade e fez o cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Só mais um gol e a Inglaterra se safava. Mas aos 35 do segundo tempo, A Inglaterra vai jogar, mas o Uruguai vem chegando. Suárez! Aí, meu filho. Suárez, olha o gol! Olha Deixar um cara desse sozinho, mano. Sem marcação, é perigoso demais. o Golaço. gol! Olha o gol! 2-1 pro Uruguai. Um baque. Agora só teria uma pequena chance se a Itália ganhasse da Costa Rica no outro jogo. Se isso acontecesse, eles teriam uma pequena chance com a combinação de resultados. Mas de uma maneira surpreendente, a Costa Rica venceu a Itália. Então era oficial, a Inglaterra Caramba, estava Costa Rica eliminada. venceu. No final ainda enfrentaram a Costa Rica, mas terminou em outra decepção, 0-0.
Com 2 derrotas e um empate, a Inglaterra terminou a Copa de 2014 numa humilhante 26ª posição, sua pior campanha de todos os tempos. Agora, depois desses países que levantaram o troféu uma vez, bora subir o nível, indo para os bicampeões mundiais. E aqui a gente encontra uma seleção que já jogou 4 finais, a França. Hoje a França é sempre uma das favoritas, mas lá atrás, logo depois de vencer em 98, tiveram uma campanha que foi um pesadelo. Mesmo com Zidane e Henry, em 2002 eles tiveram um resultado horrível. Em um grupo com Uruguai, Dinamarca e Senegal, a França não venceu nenhum jogo. Foram 2 derrotas e um empate. Pô, só terminando time... na 20ª... Jogaram com seleções fracas e mesmo assim ainda conseguiram sair na 28ª posição. Pô, essa França tava fraca nessa Copa de 2002. 8ª posição. Uma campanha tão ruim que parecia impossível de um dia fazerem pior. Até que chegou 2010. A França foi para a Copa de 2010 como a atual vice-campeã, então todo mundo esperava que fossem longe. Porque mesmo sem o Zidane, ainda tinham nomes como Lloris, Diarra, Ribéry e Thierry Henry. Mas acabou sendo o pior ano da história do futebol francês. A França chegou na Copa caindo num grupo com Uruguai, México e África do Sul. Ah, daí Aí só o Uruguai que é jogo mais era contra difícil. o Uruguai, mas acabou com uma partida ruim pros dois, terminando em 0-0. Mas nessa hora eles não estavam preocupados, só precisavam derrotar o México e a África do Sul. Mas o segundo jogo contra o México chocou todo mundo. O lançamento pro Hernandes, deu legal. Nossa, sozinho. Ele, o goleiro, é só fazer. Gol aberto, a batida. Olha o Barreira, mais uma finta, foi pro chão, o juiz deu pênalti. Pra bola, perna direita, a batida. Gol! 2-0 pro México. Os franceses não podiam acreditar no que estava acontecendo. Pô, não tem como Agora acreditar, estavam mano. a um passo de serem Perder pro México, tá doido. eliminados. Mas ainda não estava acabado. No terceiro jogo, se goleassem o time da casa, a África do Sul, iriam para as oitavas pelo saldo de gols. Só que não deu muito certo. Tem um levantamento de bola pro meio da área, o goleiro. Gol! A Vilela bateu cruzado em Vela. Gol! A França sofreu 2 gols da África do Sul. Depois conseguiram diminuir, mas o jogo terminou em 2-1 para os anfitriões. Com mais uma derrota, a França estava eliminada, terminando como sua pior campanha em Copas do Mundo. Ficaram em última posição do grupo e 29º lugar na classificação geral, sendo ainda pior do que aquele 28º lugar de 2002. Então, né, o técnico foi demitido. Cara, A era situação óbvio, foi né, que ele ia tão séria cair. que até o próprio governo francês decidiu intervir, com o próprio presidente agendando uma reunião com o Henry para entender melhor o que aconteceu. Acredite se quiser. Aí naquele grupo, enquanto a França acabou em último, o Uruguai ficou no topo. Mas o Uruguai é o campeão que está há mais tempo sem conquistar a taça. Sua última foi em 1950. Meu Deus. Aí alguns anos depois, em 1974, tiveram sua primeira grande humilhação. Naquele ano eles perderam por 2-0 para a Holanda, 3-0 para a Suécia e empataram com a Bulgária. Não venceram um único jogo e terminaram em 13º lugar. Pois é, 13º porque aquela Copa só tinha 16 times. Mas teve um Mundial que eles ficaram numa posição bem pior. Quase 3 décadas depois, em 2002, o Uruguai chegava com um time renovado. Forlan, Paulo Monteiro, entre outros. Aí caíram no grupo complicado, com Dinamarca, Senegal e França. Credo. Mas se tinham esperança de surpreender, a tragédia começou logo no primeiro jogo. Porque contra a Dinamarca estavam conseguindo segurar o empate em 1-1. Até que aos 38 do segundo tempo... Jorgensen faz o Cruzou. levantamento, olha o toque de Foi de cabeça. cabeça, nossa. Gol! Pulou de boa ali o cara da Dinamarca. Em cima de 3 zagueiros. De Thomasson! foram derrotados por 2-1. Agora o segundo jogo era contra a França, mas os franceses estavam muito mal e ainda por cima o Uruguai conseguiu uma baita vantagem. No primeiro tempo, o Henry foi expulso. Nossa, expulso o Mesmo Henry, assim, que é o isso. Uruguai não conseguiu marcar. O jogo terminou em 0-0. 2 jogos e nenhuma vitória. Mas ainda tinha esperança. Se goleassem o Senegal, se classificariam. Mas aí... Partiu, Fadiga pra bola, gol! Gol de pênalti. Fadiga também pede, olha a bola, o toque pro gol! Vem o cruzamento, toque pro gol! uma verdadeira humilhação. Pá, Foram tá pro doido, vestiário 3-0. perdendo por 3-0. Só no primeiro Mas tempo, acredite é se doido. quiser, no segundo tempo eles recuperaram, marcando 3 gols. Mas o Caramba. estrago já estava feito. O jogo terminou em 3-3 e o Uruguai foi eliminado. Nossa. Então mesmo que essa campanha Depois conseguiram empatar, mesmo assim ainda deu ruim. Puxa, caraca. não tenha sido tão ruim quanto a de 74, o Uruguai terminou com sua pior posição de todos os tempos em uma Copa. 26º lugar. Para um bicampeão, isso é loucura.
Agora, continuando nossa lista de vencedores da Copa, a gente chega no time que recentemente virou tricampeão, a Argentina. Em 2022, a Argentina levantou o troféu, mas começou sua campanha de uma forma desastrosa, Perdendo pra Arábia Saudita Arábia por Saudita. 2-1. Uma derrota Quando eu vi esse jogo aí, eu falei, égua, já era, a Argentina vai sair logo no começo da Copa. Mas não, chegaram até o final e ganharam a Copa do Mundo. que conseguiram dar a volta por cima. Mas se conseguiram se salvar, teve um ano que não conseguiram escapar da eliminação. Bom, 2 décadas atrás, no mesmo Beckham. ano que o Uruguai foi muito mal, a Argentina também acabou humilhada. Mas ela sofrer esse vexame foi muito mais surpreendente. Porque a Argentina chegou na Copa de 2002 com uma das favoritas. Nas eliminatórias tiveram o que era até ali a melhor campanha da história, com 13 vitórias em 18 jogos. Treinados pelo Marcelo Bielsa, eles tinham jogadores como Pochettino, Zanetti, Batistuta, Verón, Simeone e muitos outros. Ô, que só craque. Então eram os favoritos para as Somente o classificar de um grupo Batistuta que tá também doido. tinha Suécia, Inglaterra e Nigéria. Aí no primeiro jogo, eles corresponderam às expectativas, vencendo a Nigéria por 1-0. Parecia questão de tempo de garantir vaga nas oitavas. Mas no jogo seguinte, contra a Inglaterra, Ele segue o jogo, vem o pênalti. Nossa, pênalti. Parte Beckham, pé direito na bola. Aí o Beckham não perde. a Argentina sofreu um gol e depois disso não conseguiu empatar. Por 1-0 foram derrotados. Foi um baque, mas ainda tinham a chance de classificar. A Argentina agora só precisava vencer o último jogo contra a Suécia. O empate não era suficiente, tinha que ganhar. Mas antes de conseguirem passar pelo goleiro sueco, Svensson na bola, partiu, Svensson bateu pro Nossa. gol. Que golaço. Que golaço, tá doido. a Suécia abriu o placar. Agora a Argentina precisava de 2. Mas quando o Crespo finalmente empatou, já estava nos 43 do segundo tempo. Então não dava mais tempo. Com o empate, a Argentina terminou em terceiro no grupo, sendo eliminada, encerrando com sua pior colocação de todos os tempos de uma Copa, 18º lugar. Mas antes da gente ir para a pior campanha da Itália, Alemanha e Brasil, a Argentina teve uma Copa ainda mais humilhante. Lá atrás, em 1958, quando a Copa do Mundo só tinha 16 times, a Argentina também chegou como uma das favoritas. Mas no primeiro jogo, perderam por 3-1 da Alemanha. Depois conseguiram se recuperar vencendo a Irlanda do Norte. Então tudo seria decidido no último jogo contra a Tchecoslováquia. Mas o que poderia ser a classificação terminou com uma derrota tão humilhante que ficou conhecida como o desastre da Suécia. Perderam por 6-1. Nossa, o Sim, taca, foram mano. goleados. Que taca. Terminando aquela Copa do Mundo em 13º de 16 seleções. Então, olhando só para a colocação final, a pior foi em 2002. Mas em resultados mesmo, a pior foi de 1958. Agora, depois da Argentina, vamos subir mais um degrau, indo para a tetracampeã mundial Itália. Itália. Italy are the champions. Os italianos se tornaram tetracampeões mundiais em 2006. Mas alguns dos jogadores que tiveram essa honra de levantar o troféu também fizeram parte de sua maior humilhação. Bom, depois de ganhar em 2006, eles chegaram na Copa de 2010 para defender o seu título. Contava com o elenco de Buffon, Chiellini, De Rossi, Cannavaro e muitos outros. No papel era um baita time, É doido mas esse o sonho do time Penta desse aí. Puxa, só máquina, mano. Pena que não deu certo. virou um pesadelo. Na verdade, quando começou, tudo parecia estar ao seu favor, porque foram colocados num dos grupos mais fáceis, com Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Mas como esse vídeo é sobre as piores Copas do Mundo, tu já imagina o que aconteceu. Bom, eles foram pro primeiro jogo contra o Paraguai confiantes, mas antes do intervalo, todo mundo viu que talvez a Itália não fosse tão forte assim. Volta do Chiellini. Lá vem a bola alta, segunda trave, o desvio. Meu Deus, só cadê zagueiro, mano? Dormiram. 1-0 pro Paraguai. Aí Tem no como meio do não. segundo Ó o tempo, Cannavaro, a bola. Itália finalmente conseguiu empatar, mas foi só isso. Terminaram um jogo de estreia no empate. Mas de boa, ainda tinha outros jogos, contra a Nova Zelândia e a Eslováquia, imagina. Então contra a Nova Zelândia se esperava uma vitória tranquila, mas parece que subestimaram os neozelandeses. Aí o levantamento. A bola passando, a chance do gol! Gol! A Nova Zelândia Era abriu um o gol placar, de graça. acredite se quiser. Mas na sequência a Itália pressionou até ganhar um pênalti, que converteu. Só que ao invés de virar, depois disso não conseguiram fazer mais nada. Os atuais campeões empataram com a Nova Zelândia, uma zebra absurda. Agora sim veio a pressão. No último jogo contra a Eslováquia, eram obrigados a vencer. Não podiam nem sonhar com outro empate. E a Eslováquia era a lanterna do grupo, então não devia ser difícil. Só que aí, Olha a chance do Vitek, pode tomar agora. Outra vez Hamsik, olha a chance. Nossa. Nossa.
a Eslováquia marcou 2 vezes. Quem imaginaria? Ninguém. Até que aos 81 minutos, a Itália diminuiu com Di Natale. Ainda tinha esperança, continuaram indo pra cima. Di Natale de novo, cruzamento, olha o gol! 2-2. O Nossa, Bandeira dá impedido. impedimento Meu de Deus. Quagliarella. Gol anulado. E pra piorar ainda mais, A seleção da Eslováquia chega pra definir a parada. Nossa, gol de balãozinho. Gol! Que é isso? mais um gol da Eslováquia, fechando o caixão de vez. Aí mesmo com um golaço do Quagliarella, já era tarde demais. 3-2 para a Eslováquia e a Itália era eliminada. Pela primeira e única vez na história, a Itália saiu de uma Copa do Mundo sem vencer um único jogo. Terminando em 26º lugar, fizeram sua pior campanha de todos os tempos. Inacreditável. Inacreditável Mas mesmo. agora, a gente chega no país que alcançou mais vezes a final da Copa do Mundo. É, da A Alemanha. Alemanha. Cara, das 22 Copas do Mundo que aconteceram, a Alemanha terminou no pódio, ou seja, medalha de ouro, prata ou bronze, incríveis 12 vezes. Foram 4 títulos, 4 vices e 4 bronzes. Mas mesmo sendo tão fortes, também já sofreram uma humilhação. Lá atrás, em 1938, a Copa do Mundo começava direto nas oitavas de final, onde a Alemanha perdeu para a Suíça, ou seja, saiu sem nenhuma vitória. Mas né, começava direto no mata-mata, tá ligado? Então pra gente ver a pior campanha de verdade, temos que ir muito no futuro, pra 2018. Cara, em 2018 os alemães chegaram na Copa Nossa. com muita expectativa. Até porque, né, eram os atuais É campeões, doido, só cara depois de bom. humilhar o Brasil e ainda ganhando da Argentina de Messi. Também eram os atuais Pior que é verdade, garoto da Argentina do Messi na final, né, e tal, de 2014. campeões da Copa das Confederações. Em 2018 sonhavam com a quinta estrela, então foram pro primeiro jogo contra o México como os grandes favoritos. Só que no primeiro tempo, Vale contra-ataque, Herrera pro Titiarito, Lozano tá livre, bola pro Lozano, pode pintar o gol Cortou. do México, Lozano limpou, bateu, Golaço. gol! num contra-ataque o México abriu o placar, mas a Alemanha tinha Kroos, Ozil, Müller e outras estrelas. Então foram pra cima, mas nada passava pelo Ochoa. Depois de 90 Ah, minutos, Ochoa. a Tá ligado, galera? Na minha opinião, pô, um dos maiores, pô, goleiro daí dessa geração. E o Ochoa aqui, o cara bom da peste, tá doido. partida terminou com um resultado chocante. 1-0 pro México. Agora a pressão pro próximo jogo tava gigante, e o adversário era a Suécia. Mas de novo, começou do pior jeito possível pros alemães. Pela direita vai dominando, o Berg tentou levantar para o Toivonen, dominou, Nossa, bateu nossa. por cobertura, Toivonen, gol! A Suécia abriu o placar, mas a Que gol Alemanha não mentiroso. queria repetir os mesmos erros. Então no segundo tempo empataram. Só que o empate não era suficiente, precisavam vencer. Mas isso era algo que parecia longe de acontecer, até porque o Boateng foi expulso. A Alemanha ficou com 10 em campo. Era um verdadeiro pesadelo. Até que nos acréscimos, o Toni Kroos usou a sua mágica. Toni Kroos, Esse Toni gol dele é Kroos, lindo. ele bateu, Esse gol dele é lindo. A Alemanha virou, uma vitória gigante. Que golaço. O passo mais difícil já deram. Agora era só vencer a já eliminada Coreia do Sul no terceiro jogo. Parecia de boa. Então a Alemanha foi com tudo. Pegou o Hummels dentro da área, limpou bonito. Cruza mais o chuveirinho na chance do gol. Colocou a bola pro Werner e ela vai pra fora. Mesmo com mais de 70% de posse, nada passava pelo goleiro. A pressão só aumentava. Até que nos acréscimos aconteceu o inimaginável. A bola foi por baixo, sobrou viva. Olha a chance do gol. Nossa, que vacilo. Vai do meio campo, vai ser gol. É o segundo. Caraca, doido. A Alemanha teve um apagão. 2-0 para a Coreia do Sul e pela primeira vez na história, a Alemanha era eliminada na fase de grupo. Meu Deus, dormiu ali o time. O primeiro gol, a zaga dormiu, mano. E o segundo gol também dormiu de novo ali o time da Alemanha. Literalmente todo mundo tava parado, mano. Que louco. Com uma vitória e 2 derrotas, terminou a Copa de 2018 em 22º lugar, algo que os alemães nunca mais vão esquecer. Aí na Copa seguinte, repetiram o vexame, caindo na fase de grupos também. É, de 22 eles Mas caíram dessa vez terminaram rapidinho em também. 17º. Que loucura. Agora, depois de todas essas seleções, a gente chega no maior campeão da história da Copa do Mundo, o nosso Brasil. Quando a gente pensa numa Copa que o Brasil foi mal, a primeira que vem à mente é tu 14. sabe qual. E lá vem ele 14, de pai. novo, 7-1. olha só que absurdo, Até hoje dói aqui, ó. Até hoje, tá doido. a chance de mais um Ah, gol. meu coração do lado aqui, né? Mas mesmo perdendo por 7-1 para a Alemanha, o Brasil terminou aquela Copa em 4º lugar.
Então não foi a pior campanha, tá ligado? Se a gente for olhar Foi só a pior goleada que ele já tomou na história da nossa seleção, foi 7-1, né? Só isso. a pior colocação que o Brasil já teve em uma Copa do Mundo, a gente na verdade tem que ir lá pro passado, pra 1934, quando o torneio começava nas oitavas de final. Naquele ano o Brasil enfrentou a Espanha, mas perdeu o único jogo por 3-1, terminando em 14º lugar de 16 seleções. Mas né, foi só uma partida. Então pra gente descobrir qual foi realmente a pior campanha do Brasil, temos que avançar alguns anos, pra 1966. Ah, já era a época do Pelé, No ano de Garrincha. 66, o Brasil chegava como atual bicampeão consecutivo, então tinha muita expectativa, com estrelas como Garrincha e Pelé. Era uma seleção muito forte que caiu num grupo difícil, com Bulgária, Hungria e Portugal. O Brasil era o favorito, tanto que no primeiro jogo contra a Bulgária ganhou por 2-0. Mas mesmo com a vitória, a seleção teve uma baita perda. O Pelé se machucou. Os búlgaros Nossa, cometeram um mano. monte de faltas, o que tirou o Pelé do próximo jogo. Agora o Brasil enfrentaria a Hungria sem ele. Aí começou muito mal, com a Hungria abrindo o placar nos primeiros minutos. Depois o Brasil conseguiu empatar, mas no segundo tempo, In comes a lovely goal by Ferguson. Great goal. 3-1. a Hungria derrotou o Brasil por 3-1, sendo a primeira derrota brasileira em Copas do Mundo em 12 anos. A seleção agora ia para o terceiro jogo com muita pressão. Precisava derrotar Portugal, liderado por Eusébio. Nossa, Mas esse aí é mesmo um com dos o Pelé melhores, né, de volta Portugal. em campo, foi um desastre. Eusebio. That was a good ball in there. There's Torres. And another one. 2 gols de Portugal. Depois, aos 28 do segundo tempo, o Brasil conseguiu diminuir. Mas aos 41 minutos, o Eusébio acabou com o jogo. 3 gols, Por mano. 3-1, o Brasil Hat-trick foi do Eusébio. derrotado mais uma vez, selando sua eliminação na fase de grupos. A pior Copa do Mundo da história do Brasil, terminando em 11º lugar no ranking geral. Que loucura! Mas e aí, tu curtiu esse vídeo? Pô, Então até acho que não foi tão ruim, né, mano? A mais ruim de tudo é a França, né? 20º lugar, cara. É doido. É, moleque, tá doido. Mas aí tá aí, né, galera? Se colocasse no Palmeiras do Brasil não foi tão ruim, né? Como eu falei antes, mas é isso. É. Pelo lugar no ranking geral. Que loucura! Mas e aí, tu curtiu esse vídeo? Bom demais, então bicho. acho que pode gostar desse aqui também. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu like aí, comenta aí assuntos do próximo vídeo. Aqui nos comentários que vocês querem ver aqui no canal, que eu quero saber o que vocês querem. Deixa teu like, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. E se você quiser adquirir qualquer produto que eu tenho aqui no canal, tipo meu microfone, meu fone, meu teclado, meu mouse, tá tudo embaixo aqui na descrição. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!